Hoje eu vou lhe dar 3 motivos para que você seja um adventista do sétimo dia. Quer saber quais são esses 3 motivos? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Eu sou Adriano Cecílio, sou teólogo, especialista em interpretação bíblica e este canal aqui tem como objetivo te ajudar a entender a Bíblia de maneira simples e descomplicada. No vídeo passado eu gravei, até eu colocar aqui para vocês, dar uma olhada, ok? Um vídeo negativo, não seja adventista. E agora estou gravando esse vídeo de maneira positiva, seja adventista. Já tive alguns feedbacks daquele vídeo, se você não assistiu, faz todo sentido você assistir lá, tá? É duro que eu vou dar spoiler aqui, mas a experiência daquele vídeo com certeza vai ser única se você assistir, claro. E eu trabalhei ali com, nós chamamos de psicologia reversa. Então, não seja adventista. Aí eu vou dizer os motivos. Se você crê nisso, assim, então não tem como você ser adventista. Porque os adventistas acreditam nisso, ok? Então já dei mais ou menos um spoiler, mas dá uma olhada lá nos argumentos que você vai gostar. Eu sei. E então esse vídeo aqui eu vou trabalhar de maneira positiva. O porquê um cristão ele deve ser adventista. Então quando eu disser assim, seja um adventista, estou partindo do pressuposto que essa pessoa aceitou Jesus como Senhor e Salvador, só que agora entendeu pela teologia, pelos argumentos bíblicos, que o conjunto de crenças adventistas faz mais sentido do que outras. Eu não estou dizendo que a Igreja Adventista é a melhor do mundo, é perfeita. Não é isso. Não quero trabalhar dessa questão. Eu quero que você entenda os argumentos. Então eu vou dar 3 motivos. Teria vários outros motivos para você ser adventista. Entendeu, né? Tá? Então não acha aqui que eu estou, de alguma forma, sei lá, passando pano para a igreja. Não é isso, tá bom? Mas eu tenho que sempre... eu aprendi que eu tenho que ser claro e bem óbvio. Agora chegou no momento importante do vídeo e eu quero pedir para você, não pule esse vídeo, né? Fica comigo até o final. É importante que você ouça o que eu tenho para dizer agora. E como sempre, no começo do vídeo, eu peço para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, porque isso me ajuda demais, principalmente agora, que é um momento em que vivo 100% do Ministério Independente Digital. Então, me apoia. Faça um comentário aqui, deixe um comentário da sua percepção desse vídeo. Se você tem mais algum motivo que fez com que você se tornasse adventista do sétimo dia. Não precisa, de alguma forma, denegrir ou desmerecer as outras denominações. Não é esse o objetivo do vídeo. E, claro, já vou falar daquilo que para mim é muito importante. Nosso curso Apocalipse Revelado tem 9 módulos. E, inclusive, eu estou criando mais um módulo para fechar com 10 módulos. Logo, vou atualizar o Apocalipse Revelado. São mais de 25 aulas, ou seja, nós vamos atingir 30 facilmente agora com esse novo módulo que eu vou acrescentar no curso. Então, se você quiser adquirir e apoiar o nosso ministério, o link está aqui na descrição. E agora também surgiu um outro projeto, que é algo que eu já fazia no distrito, com as igrejas, que é o evangelismo digital. Estou fazendo mentoria com uma igreja lá em Portugal e já tem outras igrejas que já fecharam comigo esse trabalho, onde eu ajudo as igrejas a se posicionarem na internet, o que fazer no Instagram, o que fazer no YouTube, o que postar, como postar, como usar o WhatsApp, como a igreja pode usar o WhatsApp, poder alcançar mais pessoas, como usar o tráfego pago, o marketing digital para alcançar mais pessoas do seu bairro, ajudar o pastor, a igreja no evangelismo, como fazer uma transmissão de culto, enfim, é algo que está surgindo aí, logo você vai ter acesso na plataforma. Mas se tem um interesse sobre isso, já entre em contato comigo pelo número aqui. E falando em projetos, eu tenho o meu projeto de palestras, também finais de semana com Deus. Inclusive, estou de viagem agora para Marília. Estarei lá em Marília realizando um projeto, uma semana de oração. Então, se você quer que o Adriano Cecílio esteja aí com você fazendo uma semana de oração, também entre em contato com o número aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá, deixa eu apresentar para você 3 motivos para você ser adventista do sétimo dia. E o último motivo faz toda a diferença e fez toda a diferença na minha vida. Então fica até o final, confere todos os 3 motivos, inclusive o último motivo.
Vamos lá. O primeiro motivo que me chamou a atenção, que com certeza vai chamar a tua atenção, é que os adventistas do sétimo dia, eles têm uma paixão em estudar a Bíblia. Já fomos considerados o povo da Bíblia. E isso é verdade, faça sua pesquisa aí. Os adventistas sempre estiveram à frente no requisito de estudo, né? De conhecimento da palavra. E quando eu conheci o movimento adventista, eu fiquei admirado. Eu era de uma outra denominação, e essa denominação tinha até hoje, tem esse conceito de que Deus não revela, ou o Espírito Santo, melhor, você em casa estudando a Bíblia sozinho, Deus não pode falar com você. A revelação só vem quando você está dentro da igreja. Esse era o conceito dessa denominação que eu frequentei. Né? E quando eu entendi que isso não é verdade e que o Espírito Santo fala conosco em todos os momentos, inclusive quando estamos em comunhão, orando, estudando a sua palavra, e eu comecei, gente, a aprender tanta coisa. E aí comecei a ter os estudos bíblicos e a minha mente foi abrindo para a palavra de Deus. É impressionante. Nós adventistas, nós gostamos de estudar a Bíblia. Estamos passando por uma fase difícil, e eu falo o cristianismo em geral está passando por um momento difícil em que existe muito analfabetista funcional. Pessoas que leem, mas não compreendem, né? Então, assim, hoje, em geral, as pessoas não leem muito, não estudam muito, mas entre os adventistas, você encontra uma boa parte estudando a lição da escola sabatina, dando estudos bíblicos. Então, assim, um motivo real, os adventistas amam estudar a Bíblia. Se você é cristão e não é adventista, faça uma avaliação na sua denominação. Quanto tempo vocês gastam estudando a Bíblia? Qual é o incentivo que a sua denominação oferece para você, ou incentiva você a estudar a Bíblia? Nós adventistas, nós temos isso no nosso DNA, podemos dizer assim. Nós amamos estudar a palavra de Deus. Aqui também serve um apelo para os adventistas. Se você perdeu esse desejo, essa motivação de estudar a Bíblia, eu peço a Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo toque ao teu coração e faça você ter um renovo com Deus, e que aquela vontade que você tinha quando você conheceu a Jesus e quando você decidiu ser adventista, ao estudar a Bíblia, possa voltar. E se você nunca teve essa experiência, você adventista que está me assistindo, que Deus também te abençoe ricamente e coloque no teu coração o desejo de cada vez mais conhecer quem é Jesus, o que está revelado na sua palavra, né? O que a palavra fala sobre Jesus. Eu até me empolgo falando sobre isso. O segundo motivo para você ser adventista é que os adventistas, em geral, nós temos assim paixão em fazer a vontade de Deus. Nós adventistas, ao estudarmos a palavra de Deus, encontramos aquilo que Deus deseja para nós. Por isso que a nossa ênfase sobre o templo do Espírito Santo. Nós entendemos que Deus tem regras, Deus tem normas, Deus é um pai que educa seus filhos. Então a nossa paixão é em fazer a sua vontade. E por isso que muitas vezes as pessoas lá fora nos taxam como legalista, mas não é isso. Eu sei que alguns irmãos se empolgam na questão de guardar a lei como se fosse um fator para a salvação. Mas eles fazem isso num zelo, né? Até um excesso de zelo. São pessoas que querem fazer a vontade. Deus disse isso, então nós vamos fazer. Deus não quer que faça isso, então nós não vamos fazer. É para comer isso? Não é para comer aquilo? Então, entenda, o adventismo do sétimo dia tem essa paixão em guardar a lei de Deus, em guardar os mandamentos, em ser fiel. E isso para mim me chamou muita atenção. Quando eu tive contato com a denominação, estudando a Bíblia e vendo que Deus pedia isso, Deus falava isso, Deus queria isso de mim, uma entrega, queria um compromisso comigo, isso me chamou muita atenção. A gente vê muito hoje em dia denominações que não têm esse compromisso com a palavra. Né? O compromisso muitas vezes é com a denominação, com a religiosidade. Ir no culto, picar cartão, não sei como é assim que fala. Mas os adventistas têm essa vontade de fazer a vontade de Deus, de guardar a lei de Deus. Então nós damos ênfase naquilo que as pessoas não estão fazendo, que é importante. A guarda do sábado, o cuidado com o corpo, com relação à missão. Missão é mandamento. Deus falou, vai por todo mundo, prega o evangelho. Os remanescentes dos últimos dias, eles pregam, eles têm uma missão, é um mandamento do Senhor. Então o segundo motivo é que os adventistas tem desejo, paixão em guardar a lei do Senhor.
e eles meditam dia e noite na sua lei. Aproveito aqui para fazer o apelo para você, irmão adventista que está assistindo. Se de alguma maneira você perdeu esse encanto de guardar a lei, de ser fiel em tudo, nos dízimos, nas ofertas, impressionante, né? Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa da sua fidelidade. Olha que estranho isso, ó. Deus não precisa que você, de alguma forma, mostre para Ele que você é fiel. Deus quer um coração que entrega tudo. Entende? É o resultado da salvação. Quando eu sou salvo em Jesus, o resultado é: Senhor, eis-me aqui. O que queres que eu faça? Entende? Então, nós guardamos a lei, cuidamos do nosso corpo, devolvemos os dízimos, damos oferta, porque entendemos que é um pouco comparado ao muito que Deus fez por nós. Então, esse motivo deve, de alguma maneira, fazer sentido no teu coração. Mas antes de falar do terceiro motivo que mudou toda a minha vida, posso dizer assim, eu quero pedir para você, se está fazendo sentido esse vídeo, curte, compartilhe depois que assistir e também coloque nos comentários aqui qual foi o motivo que fez com que você decidisse ser adventista do sétimo dia. Quero ver nos comentários, hein? O terceiro motivo que de alguma maneira chamou muito a minha atenção, sabe qual é? É essa paixão pela volta de Jesus. É isso mesmo. Assim, eu já fui em outras denominações, já participei de vários momentos religiosos, mas é interessante, queridos. Assim, não estou desfazendo das outras denominações, eu tenho que pontuar isso aqui, mas é incrível que quando você vai em outros lugares, é falado de vários assuntos, verdade, mas é interessante como o Adventismo fala muito do retorno de Jesus, a volta de Jesus. Inclusive, adventista, a ideia é o povo do advento. Nós amamos o fato que Jesus voltará e nos tirará desse mundo de pecados, vai renovar, vai criar novos céus e nova terra. E eu lembro com uma idade ali por volta dos 12, 14 anos ali, quando eu comecei a estudar a Bíblia, e eu fui me apaixonando com a questão da volta de Jesus. Eu lembro de ter estudado Daniel capítulo 2, né, a história dos reinos, e aquela pedra vem, bate na estátua, que era o reino de Deus, a volta de Jesus, e aquilo me impressionou. Saber que Jesus Cristo, ele está no céu por um pouco período de tempo ali, porque ele está exercendo um ministério tão importante, e quando ele terminar, ele vem para nos buscar. E existem vários hinos adventistas que falam sobre isso, né? Fala aquele que é: ó que esperança que vibra em nosso ser, pois aguardamos o retorno do Senhor. Outro: não tardará, Cristo irá voltar. Nossa, são tantos hinos, né? Aquele hino que é batista, mas muito cantado pela igreja: o rei vem vindo. Gente, eu poderia falar muito sobre esse amor pelo retorno de Jesus. E fica aqui um apelo para os irmãos adventistas que estão aqui me assistindo. E aí? Cadê aquela chama, né? Aquele desejo do retorno de Jesus? Porque é a solução para tudo, viu, gente? É o retorno de Jesus que vai acabar com o mal, com a preocupação, as dores, a morte. É um desejo nosso. E se amamos o retorno de Jesus, temos que cumprir a missão. Temos que ser um povo relevante na sociedade, pregar as mensagens angélicas, pregar a salvação, a graça e, claro, o acerto de contas com Deus irado. O juízo. É bem isso. Então, assim, isso moveu muito meu coração. Talvez eu esteja falando com um irmão de outra denominação que não tem visto isso, não tem sido pregado nos púlpitos, não tem, de uma maneira, trago de uma forma inspiração para você. Eu vejo muitas pregações, e aproveito para colocar os adventistas aqui, né? Muitas pregações sobre vai melhorar, vai passar, Deus é com você, perdão, graça. Ok, tá tudo certo, tem coisas que são importantes a gente falar, né? Mas alimentar o retorno de Jesus faz com que eu e você nos posicionamos, faz com que eu e você dizemos para o mundo, falamos para o mundo o que nós aguardamos, o que nós esperamos, que a solução deste mundo aqui não tem solução, o mundo vai de mal a pior, que a maior solução é o retorno de Jesus Cristo. Isso vibra, deve vibrar no teu e no meu coração. E aí, fez sentido para você esses 3 motivos?
para mim, são motivos assim cruciais para tomar a decisão de ser adventista do sétimo dia. É claro, existem, como eu falei, outros motivos e eu queria ver esses motivos aqui nos comentários. Coloque nos comentários qual foi o motivo que fez com que você se tornasse adventista. E se de uma forma inusitada você se tornou adventista e depois compreendeu a mensagem adventista, também coloca aqui, eu quero ver a tua história. Se fez sentido para você esse vídeo, se você gostou, é a hora de você curtir e compartilhar. E se você quer aprofundar no estudo da Bíblia, no estudo das profecias, no tempo do fim, então adquira o nosso curso Apocalipse Revelado. Entra lá na plataforma minutoprofético.com, ali você pode adquirir este curso. E além de ter materiais grátis, tem um módulo lá que você entra e pode baixar vários materiais que toda semana eu estou alimentando com coisas novas lá que você pode baixar gratuitamente, ok? Não esquece de assistir nossos últimos vídeos, ok? Enfim, eu só tenho a agradecer pela tua companhia. Espero em Deus nos ver na próxima semana. Estarei lá em Marília trabalhando, evangelizando. Ore a Deus, gente. Ore a Deus para que vidas sejam tocadas, sejam transformadas. Que Deus mais uma vez me use poderosamente para levar a sua graça, seu amor e esse compromisso que nós devemos ter com Jesus Cristo. Um forte abraço. Nos vemos na próxima semana, se Deus assim permitir. E não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente!